Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje a gente vai falar de algumas dicas simples, coisas que você pode com facilidade implementar no seu dia a dia para aumentar a imunidade do seu pet. Mas antes da gente começar, gente, faz assim, ó, deixa seu like para você não esquecer, porque isso é importante aqui pro canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito e clica no sininho, ativa todas as notificações para não perder nada do que a gente está postando aqui toda semana. Bom, então hoje a gente vai falar, vou aqui contar para vocês algumas dicas, algumas coisas simples e práticas que você pode fazer no dia a dia do seu pet para aumentar a imunidade dele, tá? Então isso é muito importante porque o sistema imune, ele é o nosso grande guardião, né? E também dos pets, ele é o grande guardião que protege o nosso organismo e o organismo dos pets da invasão de patógenos, né? De coisas que podem causar algum problema, algum risco, alguma doença a nós e aos animais. Então, cuidar da imunidade é prevenir doenças, né? Em última instância, a gente, quando cuida da imunidade, a gente está cuidando do organismo de uma forma geral e a gente está prevenindo o desenvolvimento de doenças. Então, o que a gente pode fazer para contribuir, né, para que essa imunidade seja mantida da melhor forma possível e com coisas simples? Bom, gente, a primeira coisa, lembrar, alimentos de boa qualidade, completos e balanceados. Se você pode optar por uma ração ou você pode optar por alimentação natural, aí é uma decisão sua, tá? De acordo aí com o que você pode fazer para o seu pet. Mas o mais importante é que, independente de ser ração ou alimentação natural, que sejam alimentos de boa qualidade, então de preferência alimentos premium ou super premium, de fabricantes renomados, reconhecidos, isso se for ração. E se for alimentação natural, que ela seja feita, elaborada por um nutrólogo ou nutricionista devidamente capacitado para que ela seja balanceada e suplementada da forma correta, tá? Porque não é porque você está usando alimentação natural com aqueles ingredientes maravilhosos que você compra, como se estivesse comprando para o seu consumo, que esse alimento é completo e balanceado, tá? Se ele não tiver a correta proporção, né, dos ingredientes e a devida suplementação, esse alimento pode ser desbalanceado. Isso significa o quê? Que é o alimento, quando a gente dá um alimento desbalanceado? Que tá faltando vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, ou tá sobrando, tá? A gente às vezes também lembra muito da falta e esquece que os excessos podem ser deletérios também, tá? E a gente aí tem uma diversidade, a gente tem aí quase 40 nutrientes que são essenciais e que precisam estar na alimentação diária do seu pet, seja via ração, seja via alimentação natural, tá? Então esse é o primeiro ponto, alimento de boa qualidade, completo e balanceado. Número 2, evitar o excesso de petiscos e de alimentos extras de uma forma geral, tá? Então, o que é alimento extra? Tudo que você dá durante o dia ou a noite, né, em 24 horas pro teu pet que não seja a alimentação principal dele. Então, tudo que você coloca na ração, tudo que você dá, ou como petisco, ou na hora que você tá comendo, alguém da tua casa tá comendo e tá dividindo ali com o pet, tudo isso é alimento extra, tá? E esses alimentos extras, eles não são completos e não são balanceados. E se a gente fornece eles numa quantidade superior a 10% das calorias que o pet precisa por dia, a gente está desbalanceando a dieta. Não importa que seja um alimento saudável, é um pedaço de carne, é um pedaço de fígado, é um pedaço de queijo, é uma fruta, é um legume, não importa, tá? O fato é, esses alimentos isoladamente, eles não são balanceados. E se eles são dados representando mais do que 10% do que o pet precisa, vai causar desbalanceamento. E o desbalanceamento é um sinônimo, né, de deficiências ou excessos nutricionais. E isso vai prejudicar a saúde do teu pet, incluindo o sistema imunológico, tá? Então, esse é o número 2. Número
3, a gente pode adicionar alguns alimentos e nutracêuticos que contribuem com a imunidade. Então, por exemplo, a gente pode colocar alimentos que têm fibra. Então, alguns legumes, principalmente os que têm mais fibra, né? Vagem, brócolis, as folhas, repolho, tá? Esses legumes, né? Eles têm uma quantidade legal de fibra, mas também tem que ser dado em alguma quantidade importante, né? Não é um pedacinho só que vai resolver o problema. Alguns legumes, além de ter fibras, eles têm alguns prebióticos. Então, a chicória tem, a alcachofra, a farinha de banana verde, olha só que legal, a farinha de banana verde, o farelo de aveia, tá? Eles têm a farinha de casca de maracujá, olha que legal, farinha de berinjela, tá? Todas essas coisas que você compra, você pode fazer em casa ou pode comprar em lojas de produtos naturais. Se você adiciona um pouquinho dessas farinhas, né, que são fibras, na alimentação diária do teu pet, isso ajuda muito, porque as fibras, elas contribuem com a microbiota boa, com as bactérias boas dentro do intestino. E o intestino, gente, representa de 70% a 80% da imunidade do organismo. Ou seja, se a gente tem um intestino bom, a gente tem uma imunidade boa. Se a gente tem um intestino ruim, desequilibrado, a gente vai ter um impacto na imunidade. Então, usar alimentos que têm fibras é muito importante. Depois, a gente também pode usar alimentos que têm probióticos. Por exemplo, kefir, iogurte natural, sem sabor, né? Você pode usar o kombucha. Basicamente, aqui no Brasil, o que mais a gente tem? Tem alguns outros alimentos que têm probióticos, mas que não são muito comuns aqui no Brasil. Mas, basicamente, iogurte natural e o kefir, você acha com facilidade, você pode até fazer na sua casa. E você pode dar aí em torno de 1 colher de sopa a cada 3 quilos de peso. E aquilo ajuda também na microbiota intestinal. Então, esses alimentos que você encontra facilmente, você pode fornecer para os teus pets e vai ajudar. Depois, uma quarta coisa que você pode fazer, cuidado com o excesso de limpeza, tá? A história da famosa vitamina S, né? A gente não tá falando que viver na sujeira é bom, não é isso, tá, pessoal? Mas o excesso de limpeza, ele também é igualmente danoso, tá? O animal, ele tem que viver, a gente tem que viver num ambiente limpo, mas não estéril, não é aquela coisa que passa álcool, desinfetante, água sanitária, não tem nunca uma poeira, o animal nunca pisa na terra, nunca vai na grama, nunca sai do colo. Esse excesso de limpeza e de cuidado não é bom. Isso tem estudos mostrando que isso não é bom nem para criança, nem para gente, porque a gente precisa ter algum estímulo, algum desafio imunológico para poder ter um sistema imunológico saudável. Então, esse excesso, cuidado com os excessos de limpeza. Deixa o cachorro, o gato ser cachorro, deixa o cachorro ser cachorro, o gato ser gato, né? Se você tiver oportunidade de levar num lugar que tenha jardim, que tenha terra, que tenha grama, que tenha sol, né? Que eles possam ali rolar na terra, nadar, sabe? Ter esse tipo de contato com a natureza, isso é importante e ajuda, inclusive, na imunidade, além de ajudar no bem-estar geral, né? No bem-estar ali emocional, fisiológico, de uma forma geral daqueles pets. Então, isso também deve ser feito. Depois, outra coisa, cuidado com os excessos de vacinas, tá? Excesso de vacina e excesso de medicações desnecessárias. Vacina, pessoal, só dê as obrigatórias, tá? Que é aquela vacina, que nem no caso de cachorro, né? Que é a V8, V9, V10. Depois da fase filhote, que é recomendado que se use 3 ou 4 doses ali quando eles são filhotes, depois que eles se tornam adultos, a recomendação é que a vacinação seja feita a cada 3 anos. Olha só, 3 anos. A única vacina que tem que ser feita todo ano é a de raiva, tá? Essa é obrigatória que seja anual, mas as outras a cada 3 anos.
E, bom, aí se você precisar, se a tua região for endêmica para leishmaniose, tudo bem, aí você tem que acabar usando a vacina da leishmania. Mas, por exemplo, vacina de giardia, gente, não tem estudos os estudos não mostraram que tem algum tipo de efeito preventivo. Então, não é uma vacina obrigatória e eu, sinceramente, não vejo vantagem nenhuma em usar esse tipo de vacina, tá? A mesma coisa com os gatinhos. Usar lá a V5, V4, V3 que tem de gato, cada 3 anos e só a antirrábica anual. Cuidado com o excesso de medicação. Vermífugo, só se você fizer um exame de fezes e constar verme nas fezes que você tem que usar vermífugo. Antibiótico, gente, antibiótico não é para ficar dando, a primeira diarreia que teve, sai correndo e dá antibiótico. Tá, isso não funciona, a gente sabe que isso não é para ser feito dessa forma. Não que não é para usar nunca antibiótico, mas realmente eu preciso ter uma infecção bacteriana comprovada, constatada, para usar antibiótico. E assim com qualquer outra medicação. Parem de ficar dando medicação. Ah, vomitou um dia, um episódio, sai correndo, entope o animal de gavites, entope o animal de sucrafilme, entope o animal de um monte de coisa. Calma, sabe? A gente precisa ter cuidado, não é para ficar entupindo o animal de remédio de forma desnecessária, tá? Tomem cuidado, porque a gente tende a supermedicar os animais de forma desnecessária, tá certo? A gente ainda pode usar aí alguns nutracêuticos que são importantes para a imunidade, como a espirulina, tá? A espirulina você pode adicionar aí uma colherzinha de pó, do pó de espirulina, né, na alimentação diária do seu pet. Não tem qualquer risco, problema de efeito colateral, o teu animal pode ter saudável, pode ter doente, você pode colocar espirulina. Você pode usar cúrcuma, tá? Com uma pitadinha de pimenta do reino para aumentar a absorção. A cúrcuma também ajuda na imunidade. Então, assim, são coisas que você pode fazer com uma facilidade aí ao longo do seu dia, né, no seu dia a dia, e que com certeza vão contribuir com a saúde do seu pet, tá? Então, vamos recapitular aqui pra gente finalizar esse vídeo. Primeiro, alimento completo e balanceado, tá? Seja ração, seja alimentação natural. Segundo, evitar o uso de petiscos excessivos, principalmente se forem os industrializados, mas qualquer tipo de petisco, evita, porque isso desbalanceia a alimentação e vai causar problema no seu pet. Terceiro, usar alimentos e nutracêuticos que contribuem com a saúde intestinal. Então, as fibras, né, como os legumes, os probióticos, isso é bastante interessante e vai ajudar. Quarto, evitar limpeza excessiva de ambiente, deixar teu animal ter contato com grama, com sol, com terra, com água, tá? Isso vai se fazer bem para a saúde imunológica e para a saúde mental dele. E o sexto, para a gente fechar, usar algum nutracêutico como a espirulina, como a cúrcuma. Eu tenho um vídeo aqui, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor sobre a cúrcuma e a espirulina, olha aqui que tem outro vídeo só sobre isso. E você pode adicionar também na alimentação diária do seu pet, que só vai trazer benefícios para eles. Ou seja, coisas que você tem aí facilmente à mão e que com certeza vão dar um up aí, uma melhorada na imunidade do seu pet para ele viver mais e melhor. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, deixa seu like, não esquece para ajudar o canal e até a próxima.